Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, através desta palavra, desta gravação, eu quero deixar uma palavra para abençoar a sua vida. De antemão, eu quero avisar que nós estamos em um local aberto e se porventura você ouvir algum barulho, saiba que é devido estarmos em um local aberto, tá bom? Eu gostaria hoje de deixar para você uma palavra de Josafá. Eu não vou ler toda a história, devido a ser uma história um tanto quanto grande, mas eu gostaria de ler as duas palavras que Deus colocou no meu coração e que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo ou com a nossa vida. A Bíblia fala de Josafá, um rei, um homem que olhava para Deus, que temia a Deus. E se você parar para analisar, você vai entender o que eu estou falando, que Josafá, ele teve o que muitos de nós temos, medo. Medo. Mas a diferença está na atitude de Josafá. Como eu disse, eu não vou ler todo o texto, mas eu gostaria de ler para você o início que diz assim, ó. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar. O que eu gostaria que você entendesse inicialmente, aqui ó. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti. Olha que palavra. Imagine, tenta aí se colocar, vamos imaginar, né? Vamos nos colocar na posição de Josafá, e não foi uma pessoa. A Bíblia diz alguns. Alguns vieram e avisaram a Josafá. E o que eles avisaram? Está vindo uma multidão aí contra você. Entenda isso. Está vindo uma multidão contra você. Não está vindo um ou dois, três. Não. Está vindo uma multidão contra você. Eu fico imaginando ao receber essa palavra. Porque se nós analisarmos essa palavra aqui, uma palavra que causa um certo espanto. Imagine hoje alguém chegando para você e falando: olha, o fulano, ele está contra você. Ah, sabe aquela pessoa? Hoje em dia, se você conversar com pessoas, não é muito difícil, né? Não é muito difícil termos pessoas contra nós. Vivendo no mundo que nós estamos vivendo, onde o que mais falta é a falta de respeito, né? As pessoas, elas não respeitam. E é fácil as pessoas serem contra você hoje. Basta você não ser o que elas querem. Basta você não torcer para o time de futebol que elas querem. Basta você não seguir o mesmo pensamento delas, já é um motivo para as pessoas serem contra você. Agora tenta imaginar essa situação. Josafá, ele ouviu o seguinte: uma grande multidão vem contra você. Se falarem para você hoje, o fulano, ele é contra você no seu trabalho. Sabe, no seu trabalho, aquela pessoa que já foi declarado: eu não gosto de você, ou alguém já avisou: o fulano, ele é contra você, toma cuidado. Dependendo de quem for, você já fica preocupado, não é verdade? Na sua vizinhança: olha, o fulano, ele é contra você, fique esperto. Essa expressão normalmente que se usa, né? Mas o que eu gostaria de lembrar a você, que essas pessoas, elas avisaram a Josafá, e a pergunta é:
Eles inventaram alguma coisa? Não. O que eles estavam falando? A verdade. Esse é o motivo. Esse é o tema, né? Esse é o motivo do nosso tema. Estou falando a verdade, porque eles falaram a verdade. Eles não inventaram nada. Eles não criaram uma situação. Então hoje, e também naquele tempo, e não só naquele tempo, como também não é só hoje, sempre vai ter pessoas para dizer para você: eu só estou te falando a verdade. E essa verdade, normalmente, são palavras que vai te causar dor, que vai te causar uma certa preocupação. Estou te falando a verdade. Eu imagino essas pessoas chegando até Josafá e falando com ele: Josafá, olha, eu tô te avisando porque eu sou seu amigo, tá? Então eu quero que você esteja já preparado, porque, olha, tá vindo uma multidão contra você, hein? Mas eu só tô falando pro seu bem, para você ficar esperto, para você ficar preparado. Se você trazer para os nossos dias hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas, elas vão falar para você sobre o seu familiar, você que está enfrentando uma dificuldade na família, que tem algum familiar viciado, seja a situação que for, alguém vai chegar para você e vai falar: ó, eu só estou falando a verdade, porque você tem que se preparar, se porventura for algum familiar envolvido com drogas. Sabe o que as pessoas vão falar? Olha, eu estou avisando que você tem que se preparar para uma notícia a qualquer momento, porque o fulano é um caso perdido. Se for em questão de saúde, vão falar para você a verdade, não podemos generalizar. Mas na maioria dos casos, o médico vai pegar o resultado do exame, ele não está inventando nada, ele não criou nada. Ele simplesmente está falando: olha, o exame comprovou que você está carregando uma enfermidade, seja ela qual for. E ele falou o quê? A verdade. Eu estou falando a verdade. Os estudos comprovam aí as verdades. Olha, é natural que quem tem um familiar, né? Quem tem um familiar que tem uma enfermidade, que é natural, sabe? De vir de geração para geração, é uma coisa meio que hereditária. É a verdade. Então, falaram para Josafá o quê? A verdade. Disseram para ele: olha, tá vindo uma multidão contra você. E o que você tem ouvido hoje? E o que mais você tem ouvido hoje? Olha, não tem jeito. Ih, esse aí é um caso perdido, hein? Ah, infelizmente você tem que se acostumar com essa dor, com essa enfermidade. Ah, se prepara por causa daquele familiar que está no mundo do crime, no mundo das drogas, não importa. Se for com respeito ao seu casamento, vão dizer para você: ah, é assim mesmo. Você não é a primeira, também não é a última a passar por isso. Estou falando a verdade, estou te preparando, né? Estou te falando a realidade. Então, assim, é o que nós mais vamos ouvir, e isso não tem como impedir. Josafá também ouviu que não tinha jeito. Aliás, falaram para ele: ó, vem uma multidão contra você. Ou seja, você já era, cara. Infelizmente, ô Josafá, já era para você, só se prepara, porque não é 1, 2 ou 3, é uma multidão, rapaz. E Josafá, como qualquer outra pessoa, acredito que já, poxa, se fosse 1 ou 2, 3, eu, sei lá, falava com fulano, aquele que disse: nós estamos juntos, conta comigo. Porque todos nós temos pessoas que nós podemos contar. Não são muitas, mas temos. Então, se fosse 1 ou 2 pessoas, talvez nós falaríamos: ô fulano, tá vindo aí umas 3 pessoas contra mim, você pode ficar do meu lado aqui, porque conforme for... E aí, poderíamos, né? Mas não era 2 ou 3, era uma multidão, ele não sabia nem quantos faziam parte dessa multidão.
E eu imagino que Josafá deve ter pensado, rapaz, e agora? O porquê? O porquê que eu estou passando por isso? Não importa. O motivo de eu estar passando por isso não importa. Mas é necessário aquilo que nós falamos, né? Devido estarmos em local aberto. Gravação ao vivo é assim mesmo. Mas presta atenção, hein? Josafá, ele teve com ele o seguinte, ele não ficou tentando entender o porquê. Josafá não ficou tentando entender, e agora? Não. Já vou mostrar para você na Bíblia qual foi a atitude de Josafá. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você entender que mesmo que diante de você, mesmo que você esteja vivendo situações consideradas difíceis, impossíveis, mesmo que pessoas te mostrem a realidade, mesmo que pessoas provem para você, eu só estou falando a verdade, seja na sua saúde. O exame comprovou, é a verdade. Aquele familiar está no caminho sem volta, isso é a verdade. O casamento já era, acabou, é a verdade. Isso é a verdade. Que a sua vida vai ter que ser sempre isso, isso é a verdade. Estão falando para você a verdade. Mas aí você vai ter que optar em dar ouvido à verdade ou dar ouvido à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ela diz com respeito a tudo isso, pastor? O próprio Jesus ele disse: o meu justo viverá pela fé. E aí? Se ele disse o meu justo viverá pela fé. A fé é tudo que não podem tirar de você. Podem tirar o seu trabalho, podem tirar sua saúde, podem tirar sua família, sua casa, podem tirar diversas coisas. Mas se tem algo que ninguém consegue tirar de você, é a fé. E Jesus ele disse: o meu justo viverá pela fé. Aí, essa atitude de Josafá mudou a história dele. Josafá ele reconheceu quem ele era, a condição que ele tinha, a posição que ele estava, a realidade, mas ele não se deixou levar pela realidade. Ele entendeu que tem alguém que poderia livrá-lo, existe alguém que pode me livrar. Quem? Vamos ver aqui qual foi a atitude de Josafá mediante a situação difícil, mediante a situação impossível que ele estava enfrentando, ou que ele iria enfrentar. Ele foi falar com Deus. O medo de Josafá não fez ele abaixar a cabeça. O medo de Josafá, aqui no versículo 3, fala: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Um medo, porque é natural. É natural que ao receber uma palavra dessa, tá vindo aí contra você uma multidão. É a mesma coisa quando, por exemplo, o médico pega o exame e fala: infelizmente constou tal enfermidade. Sabe aquela situação que quando a pessoa está com uma dor, surge uma dor no corpo da pessoa, dependendo de onde surge essa dor, dependendo do que surge no corpo dela, ela já fica apavorada, com medo, pensando em algo ruim. Aí o médico pega o exame e comprova: infelizmente você está com tal situação, está em tal situação. Aquela expressão que normalmente todo mundo usa: abri o chão, eu fiquei sem chão. Porque o que a pessoa vai fazer? E agora? Isso aí é algo que não tem jeito, é algo que não tem solução. E agora? Eu imagino que Josafá foi mais ou menos isso. E agora? Mas Josafá, o medo de Josafá não deixou ele se esconder. O medo de Josafá não fez ele recuar, reclamar.
O medo de Josafá não fez ele procurar e falar, oh Deus, o que está acontecendo? Por que não? O medo de Josafá fez ele buscar a Deus. A Bíblia diz aqui, ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E ele foi falar com Deus, muito diferente de hoje. Vamos ver o que ele falou com Deus. Isso aqui não é toda a oração dele. Eu estou pegando uma parte da oração, depois, se você se interessar, leia a história de Josafá. Aqui no versículo 12, eu estou lendo para você no livro de 2 Crônicas 20, mas aqui no versículo 12, Josafá, olha uma parte da oração de Josafá. Ele diz assim, ó, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha só. Ele falou para Deus, ele falando com Deus, hein? Ele falou, Deus, eu não tenho força para resistir a essa multidão. Eu não sei o que fazer contra essa multidão. Também tô aqui, ó, não tenho o que fazer, não sei o que fazer, não tenho força para resistir, mas uma coisa é certa, eu estou olhando para o Senhor. Aí ele garantiu a vitória. Ele garantiu a vitória. Você quer garantir a sua vitória sobre essa situação na sua casa? Você quer garantir a sua vitória na situação na sua família, esse vício? Você quer vencer esse vício que está aí dominando um familiar ou familiares seu? Você deseja vencer essa enfermidade que tem te causado dor, que tem te causado preocupação? Você quer vencer essa situação financeira que tem aí te causado humilhação? Você quer garantir a vitória sobre isso? Não olhe para isso. Olhe para Deus. Em vez de você ficar se lamentando, se achando culpado ou culpado não, coitado, porque coitado de mim, eu não tenho condição, eu não sou, eu não posso. Em vez de você ficar se achando inferior, em vez de você ficar olhando para a cor da sua pele, para a sua idade, em vez de você ficar olhando para a sua naturalidade, em vez de você ficar olhando para a sua origem, olhe para Deus. Olhe para Deus, faça como Josafá. Ele disse, eu não tenho força para resistir, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Comece a agir dessa forma. Comece a buscar a Deus e falar para Deus, olha, eu não tenho idade, dependendo da sua idade, claro, mas fala para Deus, mostra para Ele, fala, Deus, a minha idade não me permite, a cor da minha pele pode não ser favorável, a minha origem, porque eu sou da origem tal, eu sou do estado tal, mas para as pessoas eu não tenho condição nenhuma, para as pessoas eu sou inferior, eu não tenho estudo, eu não tenho aparência, mas eu estou olhando para o Senhor. Você garante a sua vitória. Você garante a sua vitória quando você fala para Deus o seguinte, eu não tenho pessoas que me apoiam, foi falada a verdade e a verdade é que eu estou carregando uma enfermidade. Eu não gosto de usar a expressão, eu estou doente. A sua doença, não é sua, e pode estar no seu corpo, mas não é sua. Mas foi comprovado uma doença, então tá bom, eu estou carregando uma enfermidade, porque não importa, eu estou numa situação difícil, minha casa está sendo destruída, um familiar meu está sendo destruído, mas eu quero dizer que eu estou olhando para o Senhor. A situação está difícil para todo mundo, a situação financeira, a porta que se fechou, a coisa que deu errado, mas eu estou olhando para o Senhor. Você garante a sua vitória quando você mostra para Deus que você está dependendo dEle. Quando você tenta resolver os problemas, do seu jeito, na força do braço,
Quando você tenta resolver o problema pedindo ajuda das pessoas, querendo que as pessoas tenham compaixão de você, normalmente as pessoas vão usar isso contra você. Não quero dizer que você, então eu não preciso de ninguém, não. Todos nós precisamos de todos. Nós precisamos das pessoas. Ninguém é autossuficiente para dizer eu não preciso de ninguém. Nunca fale isso, porque a vida vai te mostrar que você precisa, hein? Mas eu quero dizer para você que não dependa. Não dependa. Por mais que foi dito, não tem jeito. Olhe para Deus. Por mais que alguém diga para você, é o fim. Olhe para Deus. Continue olhando. Pastor, mas eu estou olhando. Então não deixe de olhar. Tá difícil. Continue olhando para Deus. Não, mas é uma situação impossível. Chegou o fim. Que seja o fim para você. Olhe para Deus. Não fique olhando para a cor da sua pele. Não fique olhando para a sua idade. Não fique olhando para o que passou, o seu passado. Não fique olhando para ele. Não porque um dia eu fui, porque eu fiz. Esquece, para Deus. O que passou, passou. Guarda no seu coração o passado. O passado, já diz tudo, é passado. Mas você tem um futuro pela frente. Se você entender que o passado você não consegue fazer nada nele. Se você conseguir entender que o que passou, passou. Se você conseguir entender que não é o amanhã que você tem que viver. Se você conseguir entender que é o hoje, você tem que viver o hoje. Sabe o que Josafá fez? Ele disse, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho força para resistir. Ele disse, Senhor, nós não temos como resistir, não há força para resistir mais essa multidão, a gente não tem como vencê-los. Nós não sabemos o que fazer. É para você que o médico disse, infelizmente, não tem mais o que fazer. É para você que tem um familiar considerado um caso perdido. É para você que tem visto as portas se fechar e por causa da sua idade, por causa da cor da sua pele, por causa da sua origem, não tem o que fazer. Faça o que Josafá fez. Josafá falou para Deus, nós não sabemos o que fazer, não há força para resistir, mas ele disse assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele garantiu a vitória dele, quando ele disse para Deus, se o Senhor não fizer, não tem mais o que ser feito. Irmãos, meu amigo, minha amiga, sabe o que eu aprendo? Quando a gente fala para Deus, eu estou na dependência do Senhor, e mesmo que as pessoas não consigam ver, mesmo que as pessoas digam que é o fim, eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu não vou olhar para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Ninguém vence o Deus da Bíblia. Ninguém vence o Deus que está na sua vida. Ninguém vence. O que você precisa para vencer é olhar para Ele. O que você precisa para garantir a vitória é olhar para Ele. O que você precisa para você poder sobressair sobre qualquer situação é não querer vencer na força do braço. É usar o que chama a atenção de Deus. Você sabe o que chama a atenção de Deus? A fé. Nós já falamos isso aqui. A fé não precisa ser grande. A sua fé você pode considerar-se como uma fé pequena. Pastor, mas é porque a minha fé é pequena. O tamanho da sua fé não importa para Deus. Você de repente fica dizendo, se eu tivesse fé como a do fulano, do bispo, do pastor, do Beltrano, se eu tivesse a fé que ele tem. Você tem uma fé. Você só precisa colocar essa fé em ação. E a Bíblia garante que a sua fé, por menor que seja, você pode mudar um monte de local. Faça isso. Faça um teste.
Mas não é só falar, porque Deus conhece quando vem de coração. Coloca no seu coração e viva o seguinte: os meus olhos estarão em Deus. No seu trabalho. Por mais que tenham pessoas que queiram o seu mal. Ah, mas o fulano está querendo o meu mal, está tramando contra mim. Mas ele não é maior do que o Deus que você serve. Ah, mas foi comprovado pelos exames a doença, foi comprovado a enfermidade, ainda que seja verdade. Estão falando a verdade, mas não é maior do que o Deus que você serve. Ainda que o seu familiar seja considerado um caso perdido, entrou em um caminho sem volta. Ah, mas isso é a verdade. Sim, mas não é maior do que o Deus que você serve. Não há situação que seja maior do que o Deus que você serve. Guarda essa palavra. Eu tenho certeza que se você entender essa palavra, e não só ouvir, mas der ouvido a ela, você vai ver que o seu dia fará diferença. A sua semana será diferente. O seu mês será diferente. Os médicos vão comprovar, os próprios médicos que testaram lá, que segundo o exame foi comprovado, eles vão dizer, não estou entendendo. Aqui está o exame que comprovou a verdade e agora fiz um outro exame e não deu nada. Vão olhar para aquele familiar que é considerado um caso perdido e vão dizer, mas esse aí não era aquele que estava? Era, ele é esse mesmo. Mas ele mudou, porque não há vício que seja maior do que o Deus que você serve. Porque não há doença maior do que o Deus que você serve. Não há porta que possa se manter fechada diante do Deus que você serve. Não há ninguém que consiga tocar em você por ser maior do que o Deus que você serve. Só uma coisa é preciso. Só uma coisa é preciso. Que os teus olhos estejam em Deus. Que você olhe para Deus. Que você não olhe para o que está acontecendo, que você não olhe para a realidade, porque a realidade é essa aí mesmo. Mas você vai ter que optar em olhar para a realidade ou olhar pela fé. Aí é você que decide. E para o lado que você olhar é o que você vai ter. Se olhar para a realidade, então é a realidade que vai estar na sua vida. Se olhar para a fé, então vai acontecer o que a fé garante. Tá certo? Eu tenho certeza que essa palavra vai te trazer resultado se você não apenas ouvir, mas der ouvido. Eu tenho certeza disso. Guarda ela no seu coração. E eu tenho certeza que os resultados serão imediatos, como foi para Josafá. Depois você, se interessar, ler a história, você vai ver que o resultado de Josafá foi maravilhoso. Deus respondeu a Josafá e disse, olha, fica tranquilo, essa luta não é sua, é minha. Deus quer falar isso para você também. Eu tenho certeza que Deus ele quer chegar para você e quer falar assim, olha, essa situação que você está aí vivendo, essa batalha, não é mais sua, é minha. Quer ouvir isso de Deus? Faça o que Josafá fez. Não é tão difícil. Não estou dizendo que é fácil também. Mas não é impossível. Olhe para Deus. Tá bom? Eu creio que Deus vai agir na sua vida. Em nome de Jesus. É o que nós desejamos, é o que nós determinamos. Espero que essa palavra ela traga resultados para a sua vida. E que tenha te ajudado de alguma forma. Todos os domingos nós estaremos aqui trazendo uma palavra para você, tá bom? Aí nós deixamos aí um link, né? É um grupo de oração que temos, que Deus colocou no meu coração para estar orando pelas pessoas.
Se você deseja receber oração nesse grupo, ninguém fala nada, é apenas para receber oração diárias. Então, se você tiver um interesse, é só você entrar nesse link, você já vai fazer parte desse grupo. E também tem o nosso contato, se você precisar de alguma orientação, se você precisar e quiser falar conosco, nós estamos aqui prontos para ajudar você através da fé. Tá bom? E que Deus abençoe a sua vida abundantemente. E com a permissão do nosso Deus, breve nós estaremos juntos novamente. Tá certo? Deus abençoe você. Não sei o dia exato que você está vendo esse vídeo, né? Tem algumas pessoas aqui. O Bispo Giovanni. Deus abençoe esse homem, meu amigo. O amigo que Deus me deu. O Bispo Davi. Também. Aí tem aqui o Pastor Adriano. Também tem aqui a minha irmã aqui, deixa eu só ver aqui, Pastor Adriano Quintanilha, né? Dona Terezinha, lá de Franca. Eita, cidade que eu amo. Deus abençoe vocês e a todos. Deus abençoe a todos. Também tem aqui a minha esposa, a Fran. Deus te abençoe também. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos e com a permissão do nosso Deus, até a próxima. Guarda essa palavra, hein? Coloca ela no seu coração e guarda essa palavra. Deus abençoe.